faz parte de um projeto, de uma tese de mestrado de uma aluna da faculdade, onde vamos tentar perceber qual é a capacidade que os doentes têm para fazer um autodiagnóstico. Para isso, vai receber um questionário muito simples, igual a este, que vai ter 12 diagnósticos. E destes 12 diagnósticos vai haver uma breve explicação sobre cada um deles e vai ter de preencher neste questionário o que é que acha que tem, ou se achar que não tem nada, não preenche nada. O primeiro diagnóstico que vamos ter aqui em consideração é o diagnóstico de mialgia. A mialgia, neste caso em concreto, vai avaliar dois músculos. O músculo temporal, que se localiza aqui, como pode ver nesta imagem, aqui, este músculo, e o músculo masseter, que se localiza aqui. Para ter o diagnóstico de mialgia, normalmente os doentes queixam-se de dor, pressão, tensão nesta zona da face, mas para ter este diagnóstico é importante que com o seu dedo indicador exerça pressão nos músculos, uma pressão mesmo assim moderada a intensa, durante cerca de 5 segundos e perceba se sente dor. Toque em vários pontos. Aqui, por exemplo, senti muita dor, está bem? Ou seja, seria um diagnóstico positivo para mialgia do masseter. E depois de ter palpado o lado direito, palpe o lado esquerdo, está bem? E vai tentar então aqui registar, eu por exemplo senti mialgia do meu masseter esquerdo. Vou colocar mialgia do masseter esquerdo, dor no músculo quando pressionei a palpação. Se não sentir qualquer tipo de dor, coloca sem mialgia, sinto os meus músculos completamente relaxados. O segundo diagnóstico é artralgia. Para o diagnóstico de artralgia, vamos-lhe pedir outra vez que use o seu dedo indicador, que coloque à frente da articulação temporomandibular e que comece a abrir e fechar a boca, exercendo uma ligeira pressão na articulação. O normal é que não sinta dor nenhuma. Eu, por exemplo, não senti dor nenhuma, então eu iria colocar aqui, sem artralgia, eu sinto as minhas articulações e não tenho dor nos movimentos. Se eu tivesse dor de um lado ou do outro, iria colocar então artralgia na articulação. Dedo indicador e abrir e fechar a boca várias, 6, 7, 8 vezes, está bem? O terceiro diagnóstico é dentro da articulação, está bem? E diz respeito ao deslocamento do disco com redução. Ou seja, na articulação temos um pequeno menisco que está no meio dos ossos. Quando abrimos e fechamos a boca, esse disco não se deve mexer na articulação. Quando ele se mexe, normalmente a articulação estala. É isso que está aqui explicado deste pequeno diagrama, okay? São os pequenos movimentos do menisco articular. E para isto vamos lhe pedir que coloque novamente os dedos na articulação, abre e fecha a boca e veja se sente algum estalo na articulação, algum ressalto. Eu, por exemplo, não sinto nada, mas há muitos doentes que vêm à consulta e quando eu coloco os dedos, eles sentem a articulação estalar, tenta identificar se é do lado esquerdo ou se é do lado direito e depois coloca aqui que sentiu um clique na articulação direita ou esquerda. O outro diagnóstico é o diagnóstico 4. Este é um pouco mais complexo para se fazer em casa, acreditamos nós. Vamos depois avaliar os resultados. E diz respeito a um deslocamento sem redução. Quer dizer que na sua história do passado já teve estalidos e já sentiu aqui cliques em pequenos bloqueios, em altura de 3, 4, 5 anos ou alguns meses ou semanas, mas agora, de uma forma súbita, sentiu a articulação ficar presa e já não estala. Isso quer dizer que o disco que estava a mover-se para a frente e para trás ficou preso à frente do côndilo. Aqui o que é que vai sentir? Vai sentir dor, pode ou não sentir dor, mas normalmente os doentes sentem dor e sentem que a articulação está mais presa de um dos lados. Se vir ao espelho, provavelmente vai ter um desvio da abertura da boca, ou seja, a abertura da boca não vai ser simétrica e vai ter um ligeiro desvio para um dos lados. Ou então, se for um deslocamento sem redução, ou seja, o disco fora do sítio, dos dois lados, pode não haver qualquer tipo de desvio, está bem? Mas aqui a ideia é pela história perceber se o disco pode estar preso ou não e tentar registar aqui de uma forma clara se sentiu que o disco está preso na articulação e já não consegue voltar ao normal.
Em relação ao diagnóstico 5, diz respeito à osteoartrose. A osteoartrose é um diagnóstico clínico e imagiológico, por isso vai ser interessante perceber se vocês conseguem identificá-lo ou não. E a pessoa normalmente, quando coloca os dedos na articulação, abre e fecha a boca, vai sentir umas crepitações, um ranger do osso contra o outro osso. Isso é um sinal de osteoartrose. A diferença de osteoartrose para osteoartrite, que é o diagnóstico 6, é que na osteoartrose não há dor. Na osteoartrite há essas crepitações, essas areias na articulação com dor. Okay? Então, se tiver dor, será osteoartrite. Se não tiver dor, será só osteoartrose. O diagnóstico 7 diz respeito à subluxação do côndilo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquele osso que eu mostrei, que é o osso que abre e fecha a boca, o côndilo mandibular, por vezes pode ter um movimento muito mais amplo e ficar aqui um bocadinho preso na eminência articular. E quando fica preso na eminência articular, o côndilo fica preso por alguns segundos na boca aberta, mas depois volta para trás, tá bem? E isto é o normal, a pessoa abre a boca e sente sempre um estalar no final da abertura da boca. Esse é um diagnóstico de subluxação, que é diferente do diagnóstico 8, que é a luxação do côndilo, porque no deslocamento do côndilo completo, a pessoa fica mesmo na posição de boca aberta a largar a boca, tá bem? Isso é uma luxação. Então a diferença de subluxação para luxação é que o côndilo, na luxação, fica completamente à frente da eminência e a pessoa não consegue fechar a boca. Na subluxação, há este ali no final, um ressalto do côndilo na eminência e isso faz com que a boca ande para trás e para a frente, mas sempre com um estalido. O diagnóstico número 9 é de hiperplasia condilar. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que um dos ossos da mandíbula, um dos côndilos, vai crescer mais do que o outro e isso vai fazer com que a pessoa tenha um desvio da linha média, um desvio do queixo para um dos lados, está bem? Isso é uma situação que nós conseguimos ver pela evolução do doente, depois com alguns exames conseguimos comprovar, mas o que você pode ver aí em casa, essa linha média dos dentes está normal, isso é normal, é pouco indicativo disto. Se a oclusão é boa, é pouco indicativo disto. E se a linha média facial está centrada, também é pouco indicativo de hiperplasia, está bem? Se algum destes três estiver alterado, pode significar que tem um desvio da linha média por um crescimento atípico do côndilo, está bem? Vamos para o diagnóstico número 10 agora, e é o diagnóstico de nevralgia do trigêmeo. A nevralgia do trigêmeo é caracterizada, como dizemos aqui, por uma dor facial intensa, súbita, normalmente dura 3 a 5 segundos, é descrita pelos doentes como um choque elétrico, pode ser nesta região ou nesta região da mandíbula. Normalmente após um estímulo, etc., a pessoa sente um choque elétrico. Os homens, por exemplo, até deixam de fazer a barba, porque a própria gilete na pele estimula esses choques elétricos. E se já sentiu esses choques elétricos, estas descargas, uma crise súbita, mas que não dura mais do que alguns segundos, pode ser um diagnóstico de uma nevralgia do trigêmeo. Então, se sente, pode colocar aqui que tem história de nevralgia do trigêmeo e que pode haver esta suspeita de diagnóstico. Diferente do diagnóstico 11, porque o diagnóstico 11 diz respeito à cefaleia tensional. Provavelmente muitos de vocês vão ter cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça muito intensa, normalmente dos dois lados, que pode irradiar-se até à zona aqui cervical, quase à zona do ombro, etc., em alguns casos. E inclui dor, tensão, pressão, sensação de que tem um aperto muito grande nestas estruturas e que normalmente dura pelo menos 30 minutos. Às vezes dura dias ou às vezes até semanas, está bem? Mas normalmente as pessoas que têm essa cefaleia tensional conseguem fazer as atividades do dia a dia sem ter de suspender. Okay? Já no caso da enxaqueca, a pessoa quando tem a crise normalmente não consegue continuar a trabalhar. A pessoa quer colocar-se num quarto escuro, deitada, sem barulho, sem luz, e é isso que vai acalmar, está bem? A enxaqueca então é uma dor intensa, é uma crise muito marcada que as pessoas conseguem às vezes até associar a náuseas, a vómitos, normalmente só de um lado da cara,
esquerda ou direita, às vezes em dois lados, mas é raro. Às vezes até pode haver uma pré-crise, que é uma áurea, onde a pessoa começa a ver umas luzes e fica assim meias, 11, já sabe que a crise vem aí. E isto é um diagnóstico de enxaqueca, está bem? É um diagnóstico, pode ser enxaqueca crónica ou episódica, depende do número de crises que se tem por mês, mas é uma crise que também pode durar mais do que alguns minutos, mas normalmente dura só alguns minutos, mas às vezes pode durar até horas, e que também costuma ser comum. E por último, se não tiver nenhum diagnóstico, não sentir nada, coloque então que não tem diagnóstico nenhum dos que nós referimos aqui e que acha que o enquadramento não será este, será o outro que iremos estudar aqui na consulta, está bem? Mais uma vez, obrigado por participar. Há um pequeno vídeo explicativo da patologia da ATM que vai ajudar também a entender um pouco este conceito todo, e eu espero mais uma vez que tenha conseguido responder às perguntas. Se tiver dúvidas também, a nossa equipe irá ajudar. Obrigado